boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutos aqui na Vibe Mundial. Sempre um assunto interessante, sempre um bate-papo gostoso aqui na nossa bancada. Você pode nos acompanhar. Hoje o programa está bem interessante, provocativo. Preste atenção, o assunto hoje está, vamos dizer assim, vai me trazer até uma reflexão diferente da vida. A gente não está falando de nada psicológico, né? Mas a gente está falando de como a gente chegou aqui nesta terra mesmo. Estou falando do que o físico pode trazer para o nosso mental, emocional e espiritual também, né, Manuel Augusto? Sim. Muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Manuel Augusto Bissaco é o meu convidado hoje. Vamos falar disso hoje, né, Sim, Manuel? das vivências gestacionais de nascimento e como elas continuam influenciando a nossa vida hoje. O tema é sensacional, né, gente? Vamos falar experiências da gestação e nascimento e seus impactos na vida. O Manuel, gente, ele é terapeuta, especialista em traumas pré e perinatais. Vivência pré e perinatal, não é? Isso. Com formação de cura de feridas também, sempre nessa fase, né? Pré e perinatais. É onde eu decidi atuar, né? Sou terapeuta há 15 anos e nos últimos 10 eu venho focando muito o meu trabalho na resolução de traumas e feridas pré e perinatais. Nesta fase, todo mundo nasceu, né? Todos nós que estamos aqui nascemos e de alguma forma a gestação foi... Cada um tem uma história, né? Uma gestação é diferente da outra, um nascimento é diferente do outro. Não é que tudo é igual nessa vida, nem a nossa digital é. Exatamente, né? E o Manuel, gente, ele é autor desse livro Emocionalmente. Então tem a emoção de um lado e a mente de outro. A gente vai falar disso também. E eu acho que tem um pouco do teu trabalho aqui nesta área de traumas pré e perinatais. Tem onde as emoções se iniciam, né? Que é realmente no período gestacional. Então já tem o início do trabalho aí. As emoções se iniciam no período gestacional. Então, mesmo em formação, as emoções elas já vão acontecendo naquele feto. Naquele feto em desenvolvimento dentro do útero. Não importa o tamanho dele. Não importa o tamanho, mas obviamente tem impactos diferentes. Se é um primeiro trimestre, se ele está no terceiro trimestre. Vamos entender tudo isso. Você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, em 660 AM, pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Lá, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Aí fica bem fácil de você nos acompanhar. Estamos ao vivo aqui na Avenida Paulista. E vamos começar? Vamos começar. Me fala dessas experiências de gestação e nascimento. Que tipos de experiências você já conseguiu decifrar nos seus atendimentos? Porque você acabou de falar que você se concentrou o teu trabalho nessa fase da vida. Por quê? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Quando eu comecei o meu trabalho como terapeuta, Porque você era atleta, né? Eu fui atleta profissional por 18 anos, trazendo uma história longa, de uma forma resumida, problemas que eu tive emocionais no auge da minha carreira enquanto atleta me fizeram buscar ajuda. Até então, terapia para mim eu não precisava, era para quem não tinha força de vontade, etc. Eu entrei pela psicoterapia convencional e eu acabei desvendando outros mundos, né? Eu entrei em contato com a hipnose clínica e tudo aquilo realmente me ajudou, me apoiou de alguma forma. E a linha de traumas me chamava muito a atenção. Mal sabia eu na época que era para curar os meus próprios traumas, né? Na época você não tinha noção disso. Eu tinha uma consciência. Lá no fundinho uma ideia, mas sabe aquela sensação, nossa, eu quero estudar sobre isso, eu estou me beneficiando. Não era só, eu vou só ajudar os meus clientes, porque eu também tinha benefícios com aquilo. A gente se ajuda, né? Quando ajuda o outro. Bastante, né? E eu realmente melhorei, eu pude experimentar uma melhora na minha vida, mas então em 2013 eu fiquei sabendo que viriam para o Brasil especialistas do campo da psicologia pré e perinatal, e aquilo me chamou muito a atenção. Falei, poxa, eu estou me especializando em várias linhas que trabalham com traumas, estudo, né, traumatologia, eu quero entender um pouco mais sobre isso, porque o meu conceito era raso. É somente um trauma no nascimento, é uma rejeição que acontece que pode impactar o ser humano. E eu tive uma experiência naquele primeiro treinamento bastante disruptiva. Porque, veja bem,
eu nem sabia, talvez seja interessante você saber isso, né? Simplesmente por colocar um ser humano em determinadas posturas, alguns toques, nós podemos reavivar essas memórias pré-natais. Com toque? Com toque, com gestos, com posturas, existe uma infinidade de caminhos para a gente fazer isso, né? Porque são memórias celulares, né? São memórias implícitas, são memórias de procedimento. É diferente da memória que a gente se lembra da infância, por exemplo. Então, o meu nascimento, segundo a perspectiva da minha mãe, dos meus pais, tinha sido muito tranquilo. Então, ninguém nunca tinha me trazido a ideia que meu nascimento tinha sido traumático. Uma cesárea rápida, porque a mãe não teve dilatação. Foi simples assim, o médico era realmente um médico bom e experiente, e você nasceu rápido. Essa era a informação que eu tinha. Mas quando o meu corpo começou a contar a minha história de gestação, na verdade, de nascimento, uau! Aquilo foi muito impactante. As sensações que eu senti. Cara, quando eu era atleta, eu sentia essas sensações na final de um campeonato. Quando eu estava numa preparação para um campeonato importante que me levaria a um outro patamar. Todas aquelas sensações e que me impediram muitas vezes de ir além enquanto atleta, que me levou àquela depressão, eu comecei a sentir onde elas tinham se iniciado na minha vida. Eu entrei em contato com um conceito chamado choque de anestesia. E aquilo explicou as sensações que eu sentia. E além da gente poder elaborar tudo aquilo, eu também me conectei com um medo muito grande da minha mãe na hora do nascimento. O bebê, ele é muito sensível. A gente não está falando de hipnose. Tudo isso acontece em um estado alterado de consciência. Tá bom. Ok? Mas eu estava de olhos abertos. Tá. Okay? E tendo essas sensações. Sim. Essas sensações, elas ocorrem mesmo. Isso. E isso te dava gatilhos ali, te dava memórias do que você sentia em outras ocasiões. Que você já sentia a sensação, né? Você já tinha a sensação, mas você não sabia o porquê. E ali era a mesma sensação. Isso, ali foi onde se iniciou aquelas sensações. Que curioso. Os pensamentos, as emoções... Entende? E realmente, tudo aquilo foi muito marcante. A gente dá até o nome de egressão, porque a gente está muito consciente do processo. Tá bom. E o corpo reagia demais, né? É como assim, é como se eu de fato estivesse nascendo. Eu comecei a ter lembranças visuais do processo, que depois eu fui checar com a minha mãe. Ela, como você sabe disso? Como você se lembra disso? Você nasceu de novo, então. É como se você estivesse passando pela mesma experiência novamente. E com a em vida adulta. E com a possibilidade de reorganizar muitas camadas fisiológicas dentro de nós, não só emocionais, mas em termos de sistema nervoso, né? Porque muitas dessas memórias ficam na fáscia do músculo, em grupos musculares, no sistema nervoso. Não é só se lembrar e estar ok. Então foi feito um trabalho muito assertivo, que combina bastante com os estudos de trauma que a gente tem hoje, Samira. E aquilo realmente me marcou. O como eu saí daquela experiência. Foi algo muito marcante, que eu já tinha, lembra? Eu já tinha feito bastante terapia, eu estava estudando enquanto terapeuta, a traumatologia, mas os resultados que eu tive na minha vida, a partir daquela experiência única, foram muito marcantes. Minha vida mudou 360 graus. Eu via cores com mais nitidez, gosto com mais sabor, uma sensação de estar no meu corpo com mais presença, uma calma diferente. Realmente era difícil, e até hoje 10 anos depois, difícil de explicar em palavras. O como foi, a gente usa muito um termo, né? Se corporificar completamente, né? Realmente habitar esse corpo com a sensação de que gostoso estar aqui. Sabe? Porque mudou tudo. Mudou muitas coisas. Então, isso me encantou e me chamou muito a atenção. Eu falei... eu vou estudar isso. Essa área de estudo é muito interessante. Você já era terapeuta? Já, 5 anos. Já era terapeuta. Sim. Tá. E com tudo isso, hoje você deve ter feito esse processo com muitas pessoas. Sim. E a gente ouvindo agora tudo isso, a gente começa a perceber. A pessoa que quer, a mulher que quer engravidar, o casal que quer passar por uma gestação nesse momento, quando ele tem essa consciência, ele muda totalmente. Qual que é o significado de tudo isso para quando você apresenta isso para uma pessoa que vai ter uma gestação? Imagina só, isso é uma pré-concepção consciente, um casal que planeja ter filhos, né? Imagine só, até pouco tempo atrás, e talvez isso para muitas pessoas que estão nos ouvindo, como assim o bebê começa a sentir dentro do útero, já na concepção? Como assim essa
preparação pré-consciente. Então a gente tem que começar a considerar que os bebês, a gente usa uma palavra, eles são sencientes, eles têm consciência de tudo o que acontece ao redor. Se ele é desejado pelos pais, inclusive no nível inconsciente, né? Se ele vai ser bem recebido, qual é a sensação de estar nessa família, qual é o relacionamento desses pais. Tudo isso já é percebido por nós no momento da concepção. Ok? Quando aquela primeira célula menor do corpo humano, espermatozoide, vai se encontrar com o óvulo. E imagina só, células carregam memórias. A gente sabe hoje, né, a partir de estudos de embriologia, que, por exemplo, a gente tem uma frase que nós já existíamos quando a nossa mãe era um feto na barriga de nossa avó, porque todos os óvulos que ela vai ovular ao longo da vida já estavam presentes ali, obviamente com o processo de amadurecimento, etc. Então, existem as memórias ancestrais, existe todas as experiências da mãe, se ela aceita a gestação, se ela quer, ela deseja ter filho ou não. Isso faz muita diferença. No momento da fecundação, isso já vai ocorrendo. Vai ocorrendo. Naquele feto. Vai ocorrendo. Ele acabou de ser formado. Essa informação está lá como uma camada de influência. Já veio junto. Já veio junto. Então, aquela ideia de que nós nascemos como uma folha em branco, ela realmente não é verdadeira. E hoje a gente tem pesquisas científicas, evidências o suficiente que provam isso, né? Os sentimentos dos pais no momento do ato sexual que vai conceber importa. Se existe uso de drogas, de álcool, de cigarro, isso afeta o espermatozoide, isso afeta o óvulo. Não é só genético, né? Também. Mas emocionalmente também. Se existe violência, se existe prazer, se existe amor. Né? Qual é a quantidade? Eu já trabalhei com muitas pessoas que as mães, no momento da concepção, não queriam estar ali naquele momento, naquele ato sexual, se sentiam invadidas, sem força, muitas sentindo nojo. Imagina só, a gama de sentimentos podem ser várias, sentimentos bonitos, inclusive. E isso vai influenciando, isso é uma camada de informação. Tá. Mas eu sei que essa é uma informação muito disruptiva para muitas pessoas. Né? Então, quando a gente fala de pré-concepção consciente, a gente está falando que se os pais eles têm consciência disso, eles vão tratar aquele momento, eles vão tratar o bebê que futuramente vai chegar como realmente um ser receptivo a tudo que acontece. Tá. Então, isso pode preparar esse feto, esse bebê, de uma maneira muito diferente. Criar essa comunicação com esse bebê desde o início. Saber disso alivia muito, né? Isso, imagina o seguinte, tem uma mesa aqui, tem o chão. É como se um bebê fosse cair no chão duro ou se a gente colocasse almofadas. Então, a gente pode amenizar experiências traumáticas, a gente pode fortalecer vínculos que vão ser muito saudáveis em padrões que esse bebê, que virá a ser uma criança e um adulto lá na frente, de uma maneira muito mais funcional na vida. Não é porque a gente vê, por exemplo, né, histórias de crianças que não são desejadas, né? Por exemplo, no caso de um estupro, por exemplo, uma gravidez vinda de um estupro. Existe um trauma ali, uma situação que fica ali registrado de certa forma, e você está me falando que fica totalmente registrado. Mas esta mãe, por exemplo, ela pode aliviar. Ela pode aliviar, mas você está falando de um caso extremo, né? De um Sim. estupro. Porque o sentimento de rejeição é simplesmente a mãe descobrir que está grávida e ela tomar um susto. Ela até queria ter filho, mas não naquele momento. Ela não está num bom momento com o marido, não tem nada a ver com o bebê que está ali. Mas essa camada de informação está. E você sabendo que esse bebê, ele é um ser senciente, você pode em algum momento amenizar isso que aconteceu. Entende? Aprender a se conectar com esse bebê, você vai amenizando muitas dessas experiências. Aí, mulheres, né? Eu acho que isso é um papel nosso também. Dos né? pais também, não só a mulheres. Sim. A mulher que ela está carregando, ela vai controlando essas emoções e o pai vai colaborando com isso. Sim, sim. Não é? Sim. As palavras, como a gente sabe disso, né? Palavras são ouvidas. São ouvidas, são sentidas. São sentidas, porque a criança, né? Um dia de vida, não é? Porque está dentro do corpo, já tem vida. Ele já está sentindo. Já está sentindo. Isso é interessante, né? E como esse programa passa rápido, eu fico impressionada. Não acabou não, fica tranquilo. E além do teu atendimento, do trabalho que você faz, você organizou um congresso. Isso. É o primeiro congresso brasileiro dedicado ao campo da psicologia pré e perinatal.
É isso. E vai acontecer agora, né? No próximo sábado. No próximo sábado, dia 28 agora de outubro. Tá, me fala um pouquinho desse congresso, que vai acontecer e a quem é direcionado. Ok. Bom, a ideia de organizar esse congresso, ela já é antiga justamente por isso, né? Que forma a gente pode educar as pessoas, o quanto essa vivência precoce dos filhos pode preparar melhores seres humanos para a vida. Porque tudo que você está me falando aqui são situações que vão ressoar durante a vida toda, em emoções, em comportamentos, na minha própria personalidade. Isso. Tá, entendi. Então, esse desejo, ele veio tomando forma, né? Eu contatei alguns de meus professores, pessoas grandemente especialistas na área, pessoas com muito know-how, com muito conhecimento, inclusive aquele que é considerado o pai fundador do campo da psicologia pré-perinatal, ele vai palestrar. Quem é? O nome dele é William Emerson. Vamos dar nome às pessoas. William R. Emerson. Então, assim, ele tem um currículo muito vasto, uma experiência muito grande. Ele vai falar sobre, especificamente, traumas no nascimento. A gente tem a Alison Green Barton, que ela é uma terapeuta super experiente, com 30 anos de prática, apoiando traumas em bebês, crianças, apoiando famílias, né, com uma metodologia que eles desenvolveram em uma clínica nos Estados Unidos. E eu também vou estar palestrando lá, mas o objetivo é disseminar isso. Então, é um congresso para terapeutas, porque se você atende alguém, independente da modalidade que você usa, o que quer que esteja acontecendo, esse ser humano, ele vivenciou a gestação e o nascimento. E talvez você não imagine o tamanho da influência disso. Se você é uma pessoa, você pode ter benefícios pessoais entendendo, tendo muitos insights com tudo que for compartilhado lá. Se você é uma mãe gestante, uma mãe já com crianças, você vai aprender, todos nós vamos compartilhar maneiras, o que pode ser feito para amenizar o que já aconteceu lá atrás. Se você é uma pessoa que pretende ter filhos, né? Você já está na etapa da pré-concepção consciente com tudo que você vai aprender. Então, realmente, é para todo mundo. Na verdade, esse é um conhecimento para a humanidade, Samira. Médicos, também. Psicólogos. Médicos, psicólogos, enfermeiras obstetras, doulas, professores. Aberto ao público. Aberto ao público. Porque a gente lida com gente, né? Sim. E a partir do momento que a gente se relaciona uns com os outros, a gente precisa entender o que acontece com a gente. Com certeza. Para poder colaborar com o outro. E quem quiser participar, eu tô vendo aqui que tem um cupom para o ouvinte da Vibe Mundial, tá? Então, você sabe o site? É congresso ppn patopatonavio.com.br. Pato navio é legal, né? Aqui é a psicologia pré-natal. Gente, é fácil, gente. É congresso ppn.com.br. Se você acessar, lá tem todas as informações, né? Isso. Sobre o congresso, a programação. É online. É online, 100% online, ao vivo, através da plataforma Zoom. Fica prático, tem criança, tá tudo tranquilo, tá? Você vai poder assistir. Vai lá, se organiza no dia que dá tempo. Gente, você que tá ouvindo o Mundial e você, lá tem um espaço para cupom. Você coloca Vibe Mundial 3. Isso. Tá bom? Tá ótimo. Acho que é isso, né? Isso a gente preparou especialmente aqui para os seus ouvintes. Muito obrigada. Então já deu tempo de falar do congresso, eu fico mais aliviada, porque é super interessante isso, né? Tá abrindo espaço para o público poder participar. Quando eu falo desses traumas, né? Dessa fase. É uma fase. É uma fase. É uma fase. Isso, não vamos falar fase. que sempre tem traumas. Porque tem coisas lindas também que acontecem. Não é? Não, então, tem coisas lindas que acontecem. Só de estar se formando ali e recebendo todo o amor que vai passando e toda aquela nutrição que vai pelo cordão umbilical e tá lá aguçando, né, todos os 5 sentidos. Porque passa por isso, não passa? Passa, claro que passa. A formação dos sentidos começa na gestação. Né? Então, isso é lindo. Em momentos específicos. Eu gosto de pensar assim, ó. Pensa numa casa e um arquiteto construindo essa casa. Então tem as colunas que são a base dessa casa. O período, né, a fase pré e perinatal, elas são a construção da nossa base. Então, se a coluna está torta, os tijolos, a decoração, a janela, o que vem depois daquilo vai seguir aquela coluna. Então são experiências realmente em uma fase, só que é uma fase muito peculiar. Em nenhum outro momento na vida a gente vai se desenvolver tanto quanto naqueles 9 meses. Porque de 2 células, do encontro de 2 para trilhões no nascimento.
em apenas 9 meses um corpo formado. Obviamente a gente vai continuar se desenvolvendo. Muitas linhas terapêuticas, elas falaram muito da infância durante muito tempo. Isso é muito importante. Só que esse período, ele precede a infância. E ele é tão importante quanto? Talvez até mais. Porque o que já acontece na infância já sofre influências desse período. Eu costumo dizer assim, o que acontece na infância, se você tem uma boa maternagem, se você tem uma boa conexão com seus pais, pode amenizar o que você vivenciou antes. Se você não tem essa boa maternagem, você pode realmente confirmar e constatar tudo que já foi experienciado antes. E quando você faz todo esse processo com a pessoa e você traz à tona uma informação, essa informação ela é ressignificada? Bom, a gente De uma poderia, certa forma? a gente poderia usar esses termos desde que a gente também considere muitos mecanismos biológicos. Me explico. Quando a gente está no período gestacional, o nosso cérebro pensante não está formado ainda. Como nós recebemos informação, é a nível celular, como eu disse, é a nível de sistema nervoso, é a nível muscular. Então, são experiências muito mais viscerais do que simplesmente uma informação cognitiva. É importante nós entendermos o que aconteceu, contextualizar isso faz parte, mas também a gente precisa incluir o corpo em seus sistemas nesse trabalho, para um trabalho mais assertivo. É o corpo que faz parte desse processo. Para um trabalho mais assertivo, não tem como o corpo ficar de fora. Aqui nesse livro você fala do corpo também? Eu falo bastante, né, do processo das emoções e como elas estão no corpo antes dela estar na mente, num pensamento. Né? Porque além do congresso, acho que vale a pena, né? O livro traz informações Sim. e tem exercícios, né? Sim, tem bastante exercícios para as pessoas fazerem. Né? Porque aí eu acho que traz informações também que podem... Só de ler a gente já percebe que tem coisa que ressoa melhor e a gente... parece que dá um insight, Sim, né? sim. E é isso que eu sinto, é dessa forma que eu tenho que agir, é isso? Pode ser muito emocionante ler esse livro e fazer os exercícios, O né? Vai corpo tocar reflete o medo. Medo a gente sempre fala aqui, né, gente? Né? O corpo reflete o medo. Aí tem vários exercícios aqui sobre o medo, que eu acabei de ver. Regras sobre o medo. Por isso que tem, como é que é? Como é que é aquele capítulo? Precisamos falar sobre emoções, canos e regras. Gente, sem entrar pelo cano. Sem entrar pelo cano. Sem entrar pelo cano, só seguindo regras. Sem entupir o cano das emoções, do fluxo natural deles através das regras. E se a gente faz isso com naturalidade e com consciência, tudo fica mais fácil, né? Como você fala aqui muito dos impactos, quais são esses impactos na vida? A gente deixa esses impactos mais positivos. A gente pode fluir na vida de uma maneira muito mais leve. Isso traz uma perspectiva muito mais positiva. E você nota nos seus atendimentos, por exemplo, que dependendo das situações que ocorreram de amor e de traumas, a pessoa, no decorrer da vida, ela tem questões já muito bem resolvidas e outras a serem resolvidas. Relacionamentos, por exemplo. Sim. A saúde daquela pessoa, por Sim, exemplo. a saúde física, a saúde emocional, a saúde psíquica. A maneira dessa pessoa estar no mundo. Já começou dentro do útero, foi constatado, reforçado, ninguém está tirando a importância da infância e das outras experiências, só que existe uma base. E é muito diferente quando você visita também estas bases. E quando a gente visita estas bases, a gente traz informações que trazem novos rumos para a nossa vida. Exatamente, é a consciência, né? A É um tomada trabalho de de consciência, né? Sim, é muito importante, é uma tomada de consciência, muito importante. E quando eu olho para tudo isso, até o momento de que eu visualizo eu na barriguinha da minha mãe, eu tô olhando também para as minhas raízes. Exatamente, né? As suas raízes, a ancestralidade, a sua cultura, tudo isso está influenciando o bebê. Imagina só, tem uma mulher grávida agora na Ucrânia. Tem uma mulher grávida na Noruega, num bairro que a segurança é prioridade. Ela não tem que se preocupar nem em trancar o portão de casa. Tá. Entende como é diferente um cenário e outro? E isso é um evento cultural que está acontecendo, né? Na sociedade. Então, e cada país tem as suas regras culturais, que é muito diferente. E tudo isso influencia. O como se a cultura espera o primogênito e ele ser homem, a idade que essa mulher está grávida, por exemplo. Eu já trabalhei com pessoas de culturas diferentes da nossa que
pelo simples fato da mulher engravidar com 40 anos, ela teve que esconder a gravidez, gerando impactos terríveis na vida dessa pessoa, porque culturalmente era feio uma mulher engravidar com 40 anos, ainda que fosse do marido. Tá. Então, tem um impacto cultural, tem um impacto ancestral. Então, as emoções, elas ditam tudo, né? Até o antes da gravidez. Sim. Né? Porque tem a cultura, tem as emoções daquela mulher e daquele casal. Sim, o que eles vivenciaram, as próprias experiências extasiantes positivas e os próprios traumas. E pessoas que têm educação muito mais rígida, elas carregam muito mais... Obrigada, se avisou, não dá tempo dele responder, né? Toca aqui, meu amigo. Quem quiser te seguir no Instagram, tá vendo? A gente terminou de conversar assim, ó, pá, que eu tenho que entregar o programa. @ Manoel Augusto Oficial. Manoel Augusto Oficial, tá lá no Instagram. E se você quiser se informar e participar do congresso, congressopn.com.br. Clica lá e coloca o código Vibe Mundial 3 que você já participa. Obrigada! Eu que agradeço. Sucesso pra você, Obrigado. viu? Ah, esse assunto aqui, ó, eu tenho que estudar esse assunto pra gente poder conversar mais a respeito. É muito bom. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.